apresenta uma série original do canal MIB Ax Oliveira, O Ciclo dos Prós. Episódio de hoje, Dennis Neumann. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o MIB Oliveira, atleta de fisiculturismo, e no vídeo de hoje estarei falando sobre a lenda, sobre o grande, sobre o Superman do fisiculturismo, considerado por muitos como o maior potencial genético e também midiático de todos os tempos no esporte. Senhoras e senhores, trago a vocês Dennis Neumann. E como vocês já conhecem aqui no canal, não trata-se de especulação, são relatos com base na entrevista cedida em meados dos anos 90 a Tom Platz, em que o atleta faz o relato do que costumava utilizar em um período pré-competição. E sem mais delongas, vamos ao ciclo. Cipionato de testosterona, 200 mg 2 vezes por semana. Sustanon, equivalente à nossa Durateston, um blend com 4 tipos de testosterona. O atleta relata o uso de 250 mg 2 vezes por semana. Testosterona enantato, o enantato de testosterona, 200 mg 2 vezes por semana, totalizando aí 1,3 mg de testosterona por semana. Dando continuidade, temos aqui Primobolan, o enantato de metenolona. O atleta relata o uso de 200 mg a cada 3 dias, o que, era de costume na época, o Primobolan farmacêutico de 100 mg por ml, o que daí aproximadamente 200 mg por semana. Parabolan, o hexahidrobenzilcarbonato de trembolona, muito popular aí no início dos anos 90. A dosagem utilizada, 76 mg 2 vezes por semana, 2 ml por semana, totalizando aí 152 mg por semana. Segundo relatos de atletas da época, essa era uma dosagem meio que padrão aí desse esteroide, Segundo o próprio Dave Palumbo, ele dizia que era até um pouco inviável a utilização de grandes quantidades desse esteroide pelo fato dele ser muito caro na época. Dave Palumbo também relata que nessa quantidade você já obtinha todos os benefícios do esteroide sem carregar efeitos colaterais indesejáveis. Estanozolol, 50 mg por dia, totalizando aí 350 mg por semana. O atleta, na entrevista, relata que é uma de suas substâncias preferidas e, por incrível que pareça, pessoal, ele fazia a utilização dela tanto em pré-contest como também em off-season. É isso aí, pessoal. Vocês veem que cada atleta aí tem suas peculiaridades. Vamos agora aos orais. Anavar, a oxandrolona original de farmácia. O atleta fazia a utilização entre 25 a 30 mg por dia. Alotestin, a substância ela é citada pelo atleta na entrevista, porém as dosagens não foram especificadas. Porém, pelas minhas pesquisas acerca de protocolos dos anos 90, meados dos anos 90, início dos anos 90, e por relatos de outros atletas da época, era muito comum a utilização, meio que padrão, entre 20 a 40 mg por dia, geralmente restando 2 a 3 semanas antes do show, naquela fase crítica da dieta, que os atletas dessa época faziam dietas muito duras. Isso é bem visível aí pelo rosto dos atletas e pela qualidade do físico muito elevada, em termos de definição muscular, no geral, uma época fantástica. E agora sobre a utilização de insulina, abre aspas. Tentei um par de UIs como um experimento, mas não queria aumentar a dose mais do que isso. Fecha aspas. É o que nos leva a crer pelo relato, 2 UIs por dia. Uma dosagem bem baixa, Algo como um teste mesmo, Agora sobre o GH, a somatropina, o hormônio do crescimento, abre aspas.
Eu tentei 2 vezes com uma dose de 4 uísques por dia em pré-competição. Fecha aspas. O atleta relata que com a utilização do GH, ele sentiu uma grande melhora na questão aí da qualidade muscular, né? Em questão de definição muscular. O atleta relata também que desde o início da sua utilização de hormônios, ele sempre teve uma resposta muito favorável com todo tipo de protocolo que ele fazia, desde o começo. E esse tipo de relato é muito comum entre grandes atletas de fisiculturismo, tendo em vista que era uma época em que eram cedidos aí pouquíssimos procards e o nível dos competidores no amador era muito alto. Então vamos dizer assim que essa seleção natural era muito rigorosa. Então só os melhores, o topo, conseguia virar profissional nessa época. Então os atletas, a maioria deles, para não dizer todos, eles tinham uma genética extraordinária, tanto para desenvolvimento muscular, tanto para respostas aí aos hormônios, à dieta e ao treinamento. Finalizando, mais alguns dados sobre o atleta. O atleta possui aproximadamente 1,78 m e competia com aproximadamente 107 kg, chegando até 113 kg no auge da sua forma. E, por alguns motivos de saúde, teve sua carreira interrompida, tentou um retorno algum tempo depois, mas isso é assunto para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos e em breve voltarei com mais vídeos. Até mais!